Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, tu daste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba
Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Que a graça e a paz de Jesus estejam com vocês. Muito obrigado pela atenção. Que Deus seja glorificado. Pessoal, hoje vamos continuar com os estudos, tá ok? Eu quero fazer essa caminhada pelo Antigo Testamento. E hoje eu quero começar diferente. Eu quero mapear o livro de Êxodo primeiro, ter uma noção geográfica do que acontece aí no livro de Êxodo, e depois entrar em assuntos um pouco mais assim, relacionados à teologia, tá certo? Lembrando que nós vamos ver assim no foco do reino de Deus e também da redenção, tá ok? Isso eu vou explicando novamente com o andamento dos estudos. E realmente mostrando aqui para vocês uma visão geral, tá certo? Em vez de a gente olhar para cada livro como uma peça de quebra-cabeça, mostrar a figura geral, como é o desenho geral, para depois, quando vocês estiverem lendo o livro, vocês entenderem melhor a narrativa aí da Bíblia, tá ok? Lembrando, eu sei que algumas pessoas não ficam até o final, que semana que vem nós vamos voltar a ter o culto presencial, tá ok? Mas teremos também o culto online simultaneamente. Então, se você quiser vir, a igreja estará aberta às 6 horas, sábado, tá ok? Vocês podem vir. E vai ser melhor, porque podemos até conversar, discutir, resolver algumas perguntas ao vivo aí sobre esse estudo que nós teremos aí, tá bom? Nós temos bastantes slides hoje, por isso que eu quero agora usar um pouco mais os slides, porque acho que é melhor aí, tem uma melhor dinâmica, tá ok? Então vou tirar o meu vídeo aqui e vamos fazer essa caminhada hoje sobre o livro de Êxodo. Um resumo, Gênesis 1 a 11, é essa região aí, ok? Vocês não têm dúvidas acerca disso. Gênesis 12 a 50 acontece nessa região do Ur, começando aí. É claro que lá também a Torre de Babel está naquela região de Sinar. Nós temos o Harã, em cima, lá onde ficou a família de Abraão, né? E depois eles passam pelo Canaã, Abraão volta, mas no final do livro de Gênesis, o povo inteiro, a família de Jacó, né, está no Egito. Bom, um resumo do livro de Êxodo, geograficamente, é esse, tá? Saindo do Egito e termina no Monte Sinai. O livro de Levítico, ela foi escrita no Monte Sinai. É ali que ela se refere. Aí fala de leis, né? Fala de cerimônias. O livro de Números, ela narra a partir do Monte Sinai, e eles ficam perambulando ali no deserto, 38 anos, e depois termina no Moabe. Esse é o livro de Números. E o livro de Deuteronômio é uma pregação de Moisés ali na terra de Moabe, antes do povo entrar na terra prometida. Esse é um resumo do Pentateuco. O Pentateuco seria o quê? Os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Então, geograficamente, de uma forma geral, é isso que nós vemos aí geograficamente acontecendo nos 5 primeiros livros da Bíblia. Aqui estão as principais cidades que o livro de Êxodo ela fala, tá bom? A cidade de na verdade não é uma cidade, né? É uma região de Gósen, Amara, Refidim e lá embaixo o Monte Sinai. Lembrando que o livro de Êxodo começa do Gósen e termina lá no Monte Sinai. Bom, essa é uma foto real da terra de Gósen, atual, tá ok? Bom, o que José disse? Se vocês olharem aqui no mapa que eu deixei, o Gósen ela é muito próxima de Canaã. Vocês estão vendo? O Gósen, vocês veem que é uma região de muito verde, tem também, com certeza, um rio, e é uma região muito fértil, e ela está bem próxima de Canaã, lá à direita superior, vocês vão ver até de Canaã. Por que o José se instalou nesse lugar? Olha o que Gênesis 50, 24 diz. José disse aos seus irmãos, em breve morrerei, mas certamente Deus o ajudará e os tirará dessa terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó.
Então, não é para o povo ficar no Egito. José sabe que um dia o povo voltará, a família dele voltará à terra prometida. Isso nós vamos falar melhor quando falarmos do reino de Deus, tá ok? A importância da terra. E aqui o Gósen, quando houve as pragas, também foi o único lugar que não caiu granizo, tá ok? Foi a região de Gósen. Bom, aqui nós temos que, eu estou mostrando aqui simplesmente o Rio Nilo. Ela tem uma importância muito grande, tem mais de 4.000 quilômetros de extensão. Aí tem os meses, né, da cheia do rio, da época do trabalho e da colheita aqui no Rio Nilo, tá ok? E aqui também uma maquete, tá certo? Mostrando o Alto Egito. O Baixo Egito é baixo, tá ok? Mas é a região da delta do Nilo, onde ela desemboca no mar Mediterrâneo, tá ok? Então, e aqui uma coisa importante aqui que eu queria compartilhar com vocês é que o lado direito aqui, ela, os egípcios, eles consideravam que era a parte oriental aí, a parte dos mortos. Então a maioria da população do Egito morava no lado esquerdo da foto, do lado ocidental, oeste, tá certo? Aí do Rio Nilo, tá ok? Quem ficava mais do lado direito eram os mortos. É claro que o Rio Nilo, ela rega os dois lados, é a plantação dos dois lados, mas dificilmente as pessoas morariam no lado ocidental do Rio Nilo, ok? Uma curiosidade aí para a gente ver. Bom, vamos para o próximo slide. Bom, o Êxodo começa falando que um novo rei surgiu no Egito e que ele não conhecia o José. Mas na verdade não foi um novo rei, né? Foi uma nova dinastia, tá ok? Aqui eu vou falar um pouco com vocês sobre dinastia. Vamos ver se a gente consegue entender isso, tá ok? Esse novo rei de nova dinastia, ele tornou a vida dos hebreus de uma forma um pouco mais difícil, né? Eles faziam o quê? Tijolos. E faziam todos os trabalhos nos campos. Por que tijolo? É uma região que não tem pedra, tá, pessoal? Então, todas as construções ali eram feitas de tijolos. E quem era responsável por fazer isso eram os hebreus. Aqui está uma cronologia da dinastia que houveram aí na terra de Egito. Aqui eu coloquei essa figurinha aqui, porque no lado direito vocês vão ver a quarta dinastia, tá certo? Na quarta dinastia foi construída a pirâmide de Gizé, tá ok? Só para mostrar o quão antigo esse Gizé. Ó. Em anos aí é 2600 a 2100 antes de Cristo. É uma construção bem antiga. E assim vai descendo no reino, a gente fala no reino médio dos egípcios, é que os patriarcas, então foi nessa época que o Abraão, patriarca, ele foi para o Egito, tá ok? Então, aí nós podemos ver que foi nessa época. José, ele vai na 17ª dinastia, nessa região, né? E aqui nós falamos de um período intermediário, tá? O segundo período intermediário. Tem o primeiro que aconteceu, e esse é um segundo. As dinastias passavam por uma fase assim também de intermediário, né? Aí de transição, ok? Aí José, na 17ª dinastia, provavelmente José já estava aqui no Egito, ok? E uma coisa interessante que eu vou compartilhar depois com vocês é sobre quem comandava ali. Aí surge a 18ª dinastia, no novo reinado. E aí é que nós vemos o Moisés aparecendo. É claro que vocês, eu não sei se vocês sabem, existem duas teorias de quando o êxodo aconteceu. No século XV a.C. e no século XIII a.C., tá certo? Século XIII porque a Bíblia diz que a cidade de Ramsés também foi construída. E isso só acontece no 20º dinastia do Egito, tá ok? Mas, de acordo com
Deixa eu ver aqui com as minhas anotações. Deixa eu ver aqui. Em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, o Salomão começou a construir o templo do Senhor. E isso aconteceu 480 anos depois que o povo de Israel foi liberto da escravidão. Isso está em 1 Reis 6:1. A construção do templo aconteceu 480 anos depois. Mas quando é que o templo foi construído, o templo de Salomão? Em 966 a.C. Então, 966 a.C. mais 480 anos daria por volta de 1446 a.C. Então, nós aqui, nessa noite, nós vamos tratar do assunto na tradição aí, diria assim, na teoria mais tradicional aí, tá ok? Da teologia, que é falar do século XV, tá ok? Bom, e também vamos mostrar que no final também, os reis também, né, de Israel também tinham contato, mas foi no período tardio aí do Egito que eles entraram em contato com os faraós. Bom, aqui tem deuses aí, tá certo? É politeísta, tá ok? O Hador também é uma deusa aí do lado esquerdo. Ela é deusa da fertilidade, ela aparece em muitos lugares, em muitos minas também. E aí também nós temos a Apis, tá ok? A Apis é famoso porque foi a inspiração, né, que o pessoal teve aí para construir o bezerro de ouro. E também não podemos negar que os egípcios também tentaram, tá ok? Teve uma época que eles veneravam o Sol, né? E dizem que foi a época que o monoteísmo foi uma realidade no Egito. Bom, esse Sol aí é uma curiosidade, foi o faraó Akhenaton, que significa aquele que louva Aton, tá certo? Se vocês forem ver, aqui em preto está quando ele surge, né? E nós colocamos Moisés aqui no Hatshepsut, tá certo? Na verdade, é uma rainha, tá certo? Essa rainha é que pegou o Moisés, tá certo? No Rio Nilo, e ela que cuidou de Moisés. Bom, essa é a 18ª dinastia, tá? Um novo rei surgiu porque a dinastia passou de 17º para a 18ª dinastia, ok? Se vocês ver o primeiro faraó da 18ª dinastia é o Amoses, tá? O Amoses, ele acabou com a dinastia anterior, que era dominada pelos Ixos, tá bom? Os Ixos são pessoas que são lá da Ásia, tá? É um povo semita asiático, tá certo? Dizem que também naquela parte da Babilônia, tá? Da Mesopotâmia ali, esse pessoal que veio para o Egito, tá certo? E dominaram, fizeram aí a 17ª dinastia do Egito. Os Hyksos, tá certo? Na verdade eles eram imigrantes, tá certo? Mas eles trouxeram muitos avanços no Egito, tá? Eles trouxeram os cavalos, as forças armadas ficaram fortes por causa disso, porque cavalo era, né, os tanques de hoje, tá ok? E eles levaram também a fabricação do vidro, tá certo? Então eles foram muito importantes aí para desenvolver a tecnologia no Egito, tá ok? Então esses Ixos que eram do Oriente Médio vieram, mas o Amoses, tá ok? Ele derrota esse pessoal, o pessoal se junta aí e manda os Ixos para fora. E isso é muito importante, tá, pessoal? Do Ixos que eu estou falando aqui, mas depois eu vou chegar aí no ponto onde eu quero chegar. Bom, aí começa a 18ª dinastia dos egípcios. Bom, esse, pessoal, é o que eu falei aí, é o templo de Hatshepsut, né? Eu vou chamar de Hat, tá? É o nome da rainha
que provavelmente, se a gente olha que é no 15º século antes de Cristo, ela que pegou, tá certo? O, o Moisés. Bom, esse é o templo, tá? Mortuário dessa rainha, tá ok? Ela, aí você vai perguntar, mas tinha rainha no Egito? Claro que tinha. Isso era legal? Não era, tá certo? Mas por que que ela virou rainha? Porque quando o faraó anterior, né, e o Tutemés II morre, o Tutemés III, ele ainda é uma criança e não tinha ainda aptidão para governar o Egito. Então, a Ati, ela o quê? Ela, ela se torna, né, a rainha, né, a faraó de Egito, tá certo? E como ela era mulher, ela não saía muito da guerra. Então, essa é uma construção que existe hoje, tá certo? É claro que o filho fez de tudo para acabar, né? Porque a mãe, ela viveu muito também, né? Então, em vez de ela viver pouco e o filho conseguir aí governar, então você vê que aí algumas estátuas aí não tem nem cabeça porque o filho zoou com o que a mãe fez. Bom, vamos para a seguinte. Tá, aí, aqui é o Ramessés, tá? Se vocês olharem em Êxodo 1:11, eles construíram Pitom e Ramessés, duas cidades servindo de centro de armazenamento de Faraó. Por que que eles construíram essa cidade de Ramessés? Essa é a questão, né? O que os egípcios estavam pensando quando estavam construindo de Ramessés? Por quê? O Gosen aqui, pessoal, onde eles estavam, é perto de Canaã. Lembra que eu falei do Ixos, que eles eram lá de Canaã? Então eles tinham que construir uma fortaleza nessa parte aqui de Gosen. Tá ok? Por isso que Ramessés e Pitom ficam nessa região de Gosen. Tá ok? Então eles constroem cidade ali. O povo hebreu tem que construir uma cidade ali, mas é uma cidade de fortificação para evitar, né? Ou para servir de uma defesa de um eventual ataque ou contra-ataque do Ixos. Tá ok? Então a construção acontece por causa disso. Aí, aqui, voltando aqui, a filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho, tá certo? E a Ati é a rainha que pegou o Egito. Moisés cresce, em Atos diz que ele foi educado em toda a sabedoria. O Moisés, ele com certeza era alguém que tinha que suceder a rainha, tá certo? Lembrando que ele teria um meio-irmão. Só que algum dia ele saiu aí e ele arranjou briga, né? Aí ele perguntou, aí o Moisés ele vai lá, não aguenta, né? E ele dá e ele comete aí um assassinato. Bom, e o que acontece com Moisés? Aqui eu vou mostrar para vocês, ele foge. Ele foge, vocês estão vendo aí o Egito do lado esquerdo, ele foge para o deserto de Midian, é o que está escrito em Êxodo, capítulo 2, versículo 15, tá? Olha que interessante, o Moisés, ele pega esse caminho aí para baixo, tá certo? E é um caminho que o pessoal do Egito fazia uma vez por ano para pegar mármore e cobre nas minas que existiam, tá? É um caminho, assim, que uma vez por ano os egípcios, né, eles iam lá para obter mármore e cobre, tá? E Moisés ele vai para o deserto de Midian. Se você olhar todo esse caminho, é o caminho que o Moisés leva depois o povo, tá? Então, o deserto de Midian, Sinai, toda essa região aí, você vai ver que é uma região que o Moisés conhece muito bem, tá? Então, ele faz esse caminho até o deserto de Midian. Aqui nós vemos o Monte Sinai, ok? Tá certo? Vocês vão ver que é bem rochoso, tá? Aí uma região bem montanhosa. Nós não sabemos exatamente qual montanha ele subiu. Moisés foi o que? Pastor, tá? De bode. Bom, aí
Moisés, ele vê aquele arbusto pegando fogo, ok? Esses são os arbustos, e isso é uma coisa normal que acontece, porque as pedras que quebram, elas refletem a luz do sol, tá certo? Criando reflexo, isso traz calor, e esses arbustos, elas pegam fogo assim, né, em um instante, tá? Esse é o que o professor que faz estudos lá, ele falou para nós. Mas realmente vocês sabem, né, que o estranho aqui não é o arbusto pegar fogo, né? Porque isso acontece, você vê bastante isso acontecer lá. Mas é que esse fogo não consumia o arbusto, tá certo? Aí Moisés fica, Deus fala para tirar a sandália, porque ele está no lugar santo, e depois tem o negócio da vara, tá certo? Porque aí Deus quer mandar de volta Moisés, tá certo? E Êxodo 5:1, tá certo? Depois que tudo isso acontece, Moisés voltando, a família dele é circuncidada, tá certo? Chega aí pro faraó e assim diz assim: deixa o meu povo sair. E o faraó não deixa. E ele, o quê? Fala que até a palha que o Egito já dava, ele fala para parar de dar, tá certo? E agora falam para eles juntarem também a palha para fazer o tijolo. Ou seja, o faraó, ele piora a situação dos israelitas. E aí o que acontece? Nós vemos acontecendo aqui as 10 pragas, tá certo? As 10 pragas, pessoal, vou estar tratando melhor semana que vem, quando falarmos do templo e do reino de Deus, tá ok? Nós vamos ligar aí as 10 pragas, tá ok? Com o Apocalipse, vai ser bem interessante, tá ok? Então aqui estão as 10 pragas. Provavelmente, quando o Moisés voltou, tá certo, para o Egito, quem estava ali já era um outro rei, o Amenófis II, tá ok? E aqui, ó, pessoal, você vê o Tutemés IV, tá certo? O Amenófis II é o segunda linha vermelha. Embaixo você vê Tutemés IV. Aqui também existe uma outra curiosidade muito legal, tá? O Tutemés II, ele, olha aqui, ó, fui ver aqui no coisa, o Amenófis II, que é o pai dele, né, indicou seu filho Tutemés IV como sucessor, apesar de Tutemés IV não ser o quê? Primogênito. Olha que engraçado, né? Então, se realmente aconteceu no 15º século antes de Cristo, o Tutemés IV, se o Moisés volta na época do Amenófis II, é porque Deus ele leva o primogênito, né? E o Tutemés, que não é primogênito, aqui, se vocês olharem aqui na esfinge, porque no final, quem é que... a lenda diz que a esfinge já estava lá e ele só desenterrou, mas a esfinge surge com Tutemés IV, tem essa pedrinha aí, e nessa pedrinha está o sonho de Tutemés, que diz que ele vai ser o faraó do Egito. Por mais que ele não tenha condições para ser, ele vai ser o faraó do Egito. Ok? Então, isso é um negócio interessante de se ver historicamente, tá certo? Que o Tutemés IV não é o primogênito aí para pegar. Aí, com certeza, os primogênitos morrem, tá certo? E, e o cordeiro é feito naquela noite. Vocês sabem que uma vez por ano o cordeiro ele morre no lugar das pessoas. O sangue dele sobre a porta também faz com que o anjo da morte não leve as pessoas, tá ok? O primogênito. Bom, isso aqui também nós vamos falar bastante quando falarmos da redenção no livro de Êxodo, ok? Por fim, tá, o faraó liberou o pessoal para sair, tá, ok? Aqui eu queria deixar, vamos ver, deixa uma figurinha aqui. Ó, aqui está o quê? Eu estou colocando a figurinha aqui. Se vocês forem ver, a rota que o pessoal fez até o Monte Sinai. É o Monte Horebe, lá embaixo, é onde está o Sinai, tá bom? O Sinai é conhecido como Monte Horebe também, porque lá é um conjunto de montanhas, né, de montes, tá? Então, a região de Sinai também, você pode encontrar Monte Horebe. E aqui, ó, nós encontramos vários lugares aqui, tá bom? Mará, tá? Onde
né, onde Jeová, ele é o Jeová Rafá, tá? Depois Maná, que é na região de Elim, em Refidim, onde Deus dá a vitória, Jeová Nissi, e por fim ele chega no Sinai. Esse, pessoal, é um resumo do livro de Êxodo, geograficamente, tá ok? Então eles estão saindo aí da cidade de Gósen, lá embaixo, tá certo? Eles estão seguindo em frente. Bom, provavelmente o Mar Vermelho que ele pegou foi essa região aí, tá? O Gósen aí do lado direito embaixo. Eles percorreram e foi ali naquela parte vermelha que eles atravessaram o Mar Vermelho. Bom, passaram o Mar Vermelho, vocês sabem dessa história, e chegaram no Mara, tá? No Êxodo 15. E na Mara a água era amarga. Aí Moisés, ele clama ao Senhor, e ele joga o quê? Um pedaço de madeira na água e a água se torna boa para beber. E uma água boa, né? Aí no Êxodo 15, 26, o Senhor diz, né? Obedecendo aos seus mandamentos e cumprindo todos os decretos de Deus, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Ok? E aqui, o Senhor que nos cura é o quê? Jeová Rafá. Deus mostrando que é um Deus que cura. Ok? E aqui, ó, voltando aqui no mapa novamente, eu tirei aqui a animação, mas eu não sei por que está aparecendo. Então, a primeira parada que eles fizeram foi em Mara, tá certo? Na Mara, onde Deus se revela como aquele que cura. E depois eles vão para a região de Elim, ok? Em Êxodo 15 e 27, eles vão até Elim, encontram 12 fontes de água, 70 palmeiras acampam ali junto às águas. Essa é uma foto real do que o pessoal acha que é o Elim, tá certo? E ali Deus dá o quê? Maná e cordonizes para o pessoal comer, tá ok? A água tinha, né? Deus foi dando, mas chegou um momento que começou a faltar comida, né? Aí Deus dá maná, tá ok? E novamente aqui vocês vão ver a animação que eu tentei tirar, mas continua aparecendo, tá? Aqui ó, Maná é a região de Elim. Elim nós não sabemos exatamente aonde é, mas é nesse meio aí que fica essa região aí, tá bom? E o próximo ponto que eles pararam foi aonde? Foi o Refidim ali que vocês estão vendo. Esse é o Refidim, tá certo? E vocês vão ver aí que existem árvores lá, tá certo? E esse é uma foto real de Refidim. O que acontece aqui no Refidim? Tá certo? O Moisés, ele leva sua vara, bate na pedra e de lá sai a água, ok? Então, aqui também você vai ver que, né, Moisés está batendo na pedra e a água sai, e isso acontece no Refidim pela primeira vez. E também o que acontece no Refidim? Os amalequitas, eles vêm e atacam, e aquela cena famosa do Moisés levantando as mãos, tá certo? E o que é levantar a mão para um hebreu? Para esse povo aqui? É orar, pessoal. Levantar as mãos significa eu me render ao Deus. Então, os judeus, quando eles oram, eles levantam a mão. Eles levantam a mão como uma forma de rendição a Deus que está nos céus, tá certo? Isso é uma oração, tá? Aí o Uri e o Arão segura as mãos deles, aí eles ganham o quê? A guerra contra o Amalequitas. Aí o Moisés faz um altar ali, nessa região, e ali, de acordo com Êxodo capítulo 17, versículo 14 e 15, e Deus fala o quê? Que é um Deus que trouxe vitória, e ali ele chamou de Jeová Nissi, Deus que traz vitória para o povo. Ok? Nós temos aí já chegando ao final, tá certo? Depois de 2 meses, finalmente eles chegam, ok? No deserto de Sinai, ok? Bom, aqui é o Sinai. E no Êxodo, capítulo 20, no Sinai ali, o Moisés sobe, pega os 10 mandamentos, tá ok? E aqui ele recebe instruções de como construir o tabernáculo. E aqui nós vemos o quê? Que essa é uma foto aí, tá certo? Do pico, né?
do Monte Sinai. Voltando aqui, é claro que o tabernáculo do 25 a 40, tá certo? Capítulo 25 a 40 fala de como construir, mas no meio, eu acho que no capítulo 32, tem a história do bezerro de ouro, tá ok? E Deus refaz a aliança, tá ok? É porque o Moisés ele quebra, né, a pedra, e de novo ele sobe lá, 40 dias, fica lá no monte, e quando ele desce, o rosto dele está brilhando, e Deus refaz a aliança aí com o povo que está lá embaixo, tá ok? E o êxodo termina assim: o nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite fogo ardia dentro da nuvem, tá ok? O deserto é muito quente de dia, tá certo? E de noite é muito frio. Então Deus dava esse cuidado para o povo do Egito. E isso aconteceu ao longo de toda a jornada dos israelitas. Deus cuidou do povo, do seu povo, nessa caminhada aí no deserto, ok? Bom, uma coisa que eu queria só aqui deixar de reflexão para vocês é o fato de que em Êxodo aparece muito a palavra conforme o Senhor havia ordenado. Moisés, Arão, ele vai cumprindo conforme o Senhor havia ordenado. Tá? O tabernáculo é construído conforme... Por quê? Esse, pessoal, é a lógica do reino de Deus, onde Deus ele é Deus. Tá? Então, a gente acha assim, conforme ordenado do Senhor. Nossa, é clichê. Mas quanto de nós, eu e você, nós vivemos uma vida conforme o Senhor ordena? É ou não é? E uma regra básica do reino de Deus, para que o reino de Deus ela se possa expandir pelo mundo, é que nós tenhamos o quê? Obediência de viver conforme o Senhor ordena. Então, pessoal, o livro de Êxodo, tudo acontece de acordo com o Senhor ordena, para que o reino de Deus, para restaurar o Jardim do Éden, ela possa acontecer através daquele povo. Então, hoje nós somos a igreja, tá certo? E Deus nos deu essa missão hoje. E se nós queremos expandir o reino de Deus, restaurar o Jardim do Éden, nós temos que o quê? Nós temos que viver uma vida obedecendo aquilo que o Senhor ordena. De acordo com o Senhor ordena, nós temos que viver a nossa vida. Então, nessa reflexão dessa noite com Êxodo, vendo aí geograficamente, vocês viram que é super simples, né? Saiu de Gosém, vai para Mara, Elim, Refidim e Sinai. Simples. A geografia de Êxodo é esse, ok? Então, o que eu queria deixar isso é que nós possamos viver uma vida conforme o Senhor ordena. Ok, pessoal? Muito obrigado por essa noite. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Senhor, Senhor, que o Senhor dê a cada dia mais sede de aprender a Tua Palavra, de ler a Tua Palavra e assim conhecer o que o Senhor quer de nós e assim vivermos conforme o Senhor ordena, Pai. Pai, e que seja assim nossos jovens, que nós possamos expandir o reino de Deus, porque obedecemos a Ti, Pai. Que deixemos de lado o nosso reino e que o único rei de nossas vidas seja o Senhor, Pai. Pai, semana que vem nós vamos voltar também ao culto presencial. Nos ajuda, Pai, nos guia, nos dá sabedoria, para que toda essa volta seja feita com cuidado, Pai. Com cuidado e com segurança, Senhor Deus. Senhor, muito obrigado pela noite de hoje. E oramos no nome de Jesus. Amém. Pessoal, não esqueça, semana que vem vai ser online, tá ok? E você que quiser vir aqui assistir também, está convidado a fazer parte do culto. Ok? Então, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim.
sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar.